Bom, meus amigos, mais uma vez, dando continuidade à atividade proposta na semana passada. Como os senhores já perceberam, é uma atividade gravada, porque, inclusive, o tempo é um pouco mais extenso, mas para que possamos até explorar de forma melhor esse tema tão incitante, tão necessário nas nossas reflexões sobre a ótica espírita. Ouvir um pouco sobre traços de caráter e o que é a doutrina espírita, o que é o evangelho como complementação a esse estudo, visto pela ótica da psicologia, mas visto sobre a ótica espírita. Então, agora nós vamos dar início à segunda parte, onde vamos, de uma forma leve, conversar com o Milton sobre o que ele falou na semana passada e continuando a reflexão em torno do mesmo tema. Agradecemos a presença dos que estiveram aqui na semana passada, dos que estão aqui nessa semana, pedindo que aproveitem bastante o conteúdo desse estudo e deixando lá o seu ok, deixando lá o seu comentário no nosso site, para que possamos cada vez mais pensar em atividades que vão trazer a todos nós o esclarecimento e o entendimento tão necessário às nossas almas. Obrigada mais uma vez, onde eu convido a todos, então, para fazermos a prece inicial para este módulo. Senhor Jesus, graças lhe damos por aqui estarmos, por buscarmos encontrar um tempo na nossa agenda, no nosso dia, para pararmos, refletirmos sobre as suas verdades, sobre inúmeras óticas, sobre inúmeros formatos. A de hoje, com certeza, vai falar muito aos nossos corações, apresentando visões dentro de uma ótica da psicologia, sob o entendimento da doutrina espírita, sob o entendimento do seu evangelho. Então, que o Senhor esteja aqui conosco, nos abençoando, iluminando a tarefa deste dia, desta noite ou desta tarde, para que todos que aqui estão possam aprender, aproveitar da melhor forma possível e sermos já somos gratos por essa oportunidade. Damos início, então, a esta tarefa, com paz, com alegria em todos os nossos corações, pedindo ao Milton, então, que prossiga com a sua apresentação. Muito obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, que assim seja. Eu queria fazer, estamos cheios de perguntas aqui, várias, e eu queria tentar fazer com você, obviamente, se você quiser, a gente vai fazendo e você vai completar, dentro dessa... Porque esse tema não acaba. Isso eu queria... E aí você vai falando e a gente dá vontade de falar assim, espera aí que eu quero... Deixa eu anotar. Espera aí que eu quero... Não, aí eu fui anotando, eu tenho algumas questões aqui. E enquanto você... Esse final, eu vou começar até pelo final. A questão da misericórdia. Que a gente... nesse processo de amar ao próximo como a mim mesmo, não é? Até a gente entender o outro, eu não sei se eu estiver errado, você me corrige, passar primeiro pela misericórdia conosco mesmo. O grande problema do perdão é o auto-perdão. Porque, veja bem, cada um desses temas a gente poderia falar um congresso inteiro, né? A gente vai dar uma pincelada, mas quando a gente está falando de perdão, Dorinha, e aí as pessoas perguntam, e é compreensível que isso é muito importante mesmo, nós temos dois papéis no perdão, né? Quem perdoa e quem precisa pedir perdão. Por que então tem pessoas que têm dificuldade de perdoar? Por conta do traço de achar que então tem que ter justiça, tem que ser justiçado, tem que mostrar que o outro que estava errado. Tem a ver com esses nossos traços. Quando a gente começa a compreender que o outro nos errou, cometeu alguma coisa que nos atingiu, mas todos nós somos passíveis disso, a gente é capaz de olhar e falar assim, eu entendo, não quer dizer que eu goste, mas eu sou capaz de falar assim, claro que eu vou, então, perdoar, porque eu sei como é que é difícil, eu sei que ali não quer dizer que eu vá continuar confiando, por exemplo, né? Então, perdoar não é esquecer o fato é fato, é esquecer e deletar o sentimento de revolta, de indignação, de raiva por quem fez, porque se a gente sabe que todo mundo cada um tem as suas dificuldades, que não tem. Agora,
Eu vou colocar um limite em relação à minha preservação, à minha... Então, isso é do lado de quem perdoa, que muita gente, por conta do orgulho, quer se ver justiçado, quer mostrar que o outro tem que admitir que estava errado. E aí a gente perde essa sensibilidade de poder se colocar no lugar do outro e falar assim, ok, é a dificuldade dele. Eu sempre dou esse exemplo, né? Você tem um filho numa creche. Aí você sabe que na creche a cuidadora abusou do seu filho, manuseou seu filho, bulinou seu filho. Caramba, revolta, você vai lá, mas é uma pessoa, de repente, doente, uma pessoa que tem problemas, e aí é claro que você vai chegar e falar assim, não, peraí, ela tem que ter uma... Mas eu, olhando o contexto dela, eu vou perdoá-la, porque eu vejo que ali tem uma ignorância e uma... Agora, isso não quer dizer que eu vou manter o meu filho lá se ela continuar como empregada, porque eu não vou continuar confiando nela só porque eu estou perdoando. Então, perdoar é assim, eu não quero sentir a raiva dela por conta de um erro que ela foi capaz de trazer e um problema que ela trouxe para mim. Mas não quer dizer que eu vá confiar enquanto ela não mostra ser digna da minha confiança. São duas coisas diferentes. Mas na maioria das vezes a gente tem dificuldade de perdoar por causa do nosso orgulho. E também de pedir perdão, né? Quando você fala da misericórdia com a gente, da misericórdia em relação a perdoar, se eu sou capaz, então, de perceber que cometi um erro, por que eu não chego para o outro e falo assim, então, me desculpa. O que a gente faz? Nossa, tá vendo? Olha, eu fiz com o outro, eu volto para mim mesmo e começo a me cobrar, e o outro... Mas se eu chego para o outro e falo assim, se eu te prejudiquei, então me desculpa, como é que eu posso reparar isso? E a conclusão do processo é, como é que eu me perdoo sabendo que eu fiz aquilo pela minha ignorância, porque eu achei que naquela hora aquilo era certo? Porque se eu não fizer isso comigo, eu continuo no remorso, continuo na autopunição. Quantas pessoas estão aí no meio espírita se punindo porque acham que cometeram um erro no passado e que hoje tem que se punir num casamento ruim, numa vida... Que lógica é essa? Se eu não me perdoo... E reconhecendo que se eu fiz é porque eu achava que aquilo naquele momento era o melhor, que tem uma consequência que eu tenho que lidar, mas que eu me perdoo porque eu estou da consciência de que aquilo é minha imaturidade. Então, um adulto que chega e fala assim, não me perdoa que com 13 anos eu fumei maconha, sei lá. Mas com 13 anos ele tinha uma ideia lá que aquilo ali estava certo, aí depois ele vai reconhecer que agora não, eu não podia ter feito isso. Como é que não podia? Tem a ver com esse rigor, entendeu, Dorinha? Quer dizer, uma falta de a gente olhar com uma certa benevolência não é acomodação e de acomodar no erro, não é isso. Mas é olhar com equilíbrio, dizendo assim, se eu fiz aquilo, ainda era o que eu achava que era certo. E isso aqui me traz uma possibilidade de auto-perdão, entendeu? Exatamente. Seria uma certa resiliência à nossa história. Por quê? Quando você fala, eu vou completar a ideia e você vai dizer que sim. Porque quando a gente... traz esse assunto, faz uma conexão com a doutrina espírita, porque e quando você fala muito na questão das relações de ajuda, e que eu coloquei isso no início, a gente, nos atendimentos fraternos, nós estamos nos colocando para estabelecer uma relação de ajuda, e que, ultimamente, inclusive, essa relação de ajuda, essa escuta ativa, essa escuta carinhosa da nossa parte, né? A gente tenta ser carinhoso, ela tem levado muitos de nós a uma sugestão, né? Dando a liberdade, para que a pessoa procure as terapias, né? Os processos terapêuticos. É óbvio que nem todo mundo tem condição, não é? Mas o que acontece? A gente sugere, né, um acompanhamento terapêutico. E aí eu vou chegar na resiliência. O que nos acontece? Para nós, muitas das questões que estão ali sendo trazidas, mesmo processos pontuais, situações vividas num determinado momento, elas só fazem sentido numa abordagem de um processo anterior para nós. E, às vezes, o profissional, ele muito preso também aos padrões da academia que ele aprende, às vezes ele não abre um pouco, ou às vezes também abre de forma equivocada. Exatamente. Dentro desses conceitos. Então, a gente encontra pessoas com abordagens um pouco equivocadas, causando transtornos. Então, o limite da gente entender que, às vezes, uma situação nossa, a gente agiu, como você falou, como tinha que ser, era o que dava para fazer. Por isso que eu usei a resiliência. Entender um pouco, ser resiliente um pouco. Peraí, calma. E aí, vou fazer um ponto para você responder. A gente vai lá na pergunta 919, do sábio,
o conhece-te a ti mesmo. Quanto isso é complicado da gente entender todo esse contexto nosso, toda essa história nossa, aceitar, ter misericórdia e generosidade conosco para entender que o outro também precisa de misericórdia, precisa de generosidade. Seria a resiliência? Seria o que seria? A resiliência, eu não sei se é o melhor termo, né? Mas assim, porque a resiliência ela tem a ver com essa capacidade nossa de conviver com essas pressões e mantendo o equilíbrio diante de tantos... Então, a resiliência, não, mas tem uma coisa de coerência nossa e de um nível de consciência de qual é o nosso papel naquela relação de ajuda, seja ela qual for. Porque se a gente está, por exemplo, numa casa espírita, fazendo um atendimento fraterno, e não devendo necessariamente ser um terapeuta ou um psicoterapeuta para poder fazer aquilo, é saber que ali, por que aquela pessoa está buscando, então, a casa espírita para aquela relação de ajuda? Porque ela quer um tipo de escuta que possa olhar para ela numa realidade que ela está vivendo, que é diferente daquela que o médico, que a outra religião fez e tal, e que nesse momento, quando a gente fala dessa nossa realidade, considerando a reencarnação, e entender, veja bem, eu estou falando de traços, muito que nós estamos ouvindo, não vão ser necessariamente terapeutas que vão perceber isso como uma forma prática de atuar na psicoterapia. Mas quando nós, mesmo aqueles que são trabalham no atendimento fraterno, por exemplo, e começam a ampliar a sua compreensão sobre como essas dinâmicas que acontecem conosco é que está acontecendo com aquela pessoa que nos procura lá, às vezes com dramas, e a gente entende que tudo aquilo ali está a serviço de um processo de desenvolvimento, nós vamos ter uma escuta muito mais acolhedora, muito mais empática do que qualquer outra forma técnica para poder abordar. E aí reconhecer que alguns desses casos é necessário uma abordagem não só no campo, na dimensão espiritual, mas no campo psicológico, porque aqui eu transitei entre as duas, né? E aí tem algumas vezes que a gente tem que estar instrumentalizado de algumas coisas efetivas de levar a pessoa a essa reflexão, a esse processo, que não adianta só, que não é só no nível de um esclarecimento na base do evangelho que vai levar a pessoa a uma tomada de consciência do traço. Mas quando a gente compreende isso, aquela dimensão é atendida no atendimento fraterno, como o psicólogo vai fazer na parte psicológica e como o psiquiatra vai fazer na questão física, porque todas elas estão interligadas. Então, eu acho que aí é que e eu concordo com você, que tem muitos companheiros que, sendo espíritas, mas tendo abordagem que vem de uma formação dentro do modelo materialista, tem dificuldade de fazer uma adaptação da sua instrumentalização com uma visão de ser humano como essa. Essa foi a minha grande aflição no início do meu percurso, e eu resolvi desenvolver um método que pudesse falar dessas duas formas, mas que me desse instrumentos com essa visão, instrumentos objetivos de ajudar as pessoas nesse processo. Mas a visão de espiritual, desses traços, dessa ligação com essa dimensão da reencarnação é fundamental para ver o sentido daquela pessoa que está ali na minha frente. Em algumas abordagens da psicologia tradicional, as explicações vão ser outras, vai ser a dinâmica do pai, da mãe, que existem de fato, mas que na história da alma são normalmente eventos que vão desencadear os grandes dramas da alma, e não como as causas dos dramas da alma. E aí a gente corre o risco de, abordando isso, conseguir de fato um processo de transformação. As abordagens não são ruins por causa disso, né? Elas não estão erradas por causa disso, mas às vezes não o suficiente para contemplar uma escuta daquele espírito encarnado que está ali. Então é diferente quando eu estou olhando para uma personalidade que está me consultando, e quando eu estou diante do meu cliente, eu sei que ali é uma alma que traz uma bagagem que se manifesta de uma forma tão desorganizada que eu entendo por que ele tem dificuldade, e aí eu compreendo isso. Eu não sei exatamente o que é, mas eu tenho uma escuta de compaixão, Dorinha. Eu acho que essa que é a grande questão, é a compaixão. A compaixão é quando você, então, desenvolve um sentimento de satisfação e de zelo, de compaixão e de compadecer, padecer com, né? Então, eu estou ali apoiando o sofrimento daquela pessoa para que ela atravesse aquele sofrimento aprendendo com ele. Eu não sofro por ela, eu não sofro com ela, eu sofro acompanhando ela para que, com esse suporte, ela possa transmutar esse sofrimento num grande aprendizado. Isso muda totalmente a forma como a gente vai trabalhar. E aí é claro que se as pessoas têm modelos muito distantes dessa visão, isso fica muito difícil de, às vezes, atender uma questão que envolve um drama existencial e espiritual. Tem casos de depressão que tem a ver com uma frustração da alma de estar nessa encarnação que não queria estar. Você vai vasculhar a vida da pessoa, ela vai entender um monte de coisa, mas ela não vai abordar essa questão da alma. Porque tem a ver com a visão de ser humano que você vai estar trabalhando na sua perspectiva, seja no atendimento fraterno, seja na psicoterapia.
eu vejo em tudo isso, inclusive, uma ode à paciência de todos nós. Não sei se eu estou errada. Sabe por quê? Porque, às vezes, eu não sei, né? Nós estamos aqui numa conversa espírita. Sim. Mas a abordagem terapêutica é importante, né? Por quê? Porque o terapeuta, ele vai, né? E numa conversa, vai acompanhando. E na casa espírita, a gente sempre coloca, isso não é uma terapia. Então, a gente... E, às vezes, a gente tem a aflição de ajudar a pessoa. Pois é. Né? Então, é a paciência de quem está ouvindo e a paciência de quem chega, porque a grande questão da vida de todos nós, e a grande maioria não chega nem a terapeutas, nem a casas espíritas, nem ao padre, nem ao pastor, é o alívio do sofrimento. E o alívio do sofrimento, há uma pergunta que fizeram, é você entender o que é o meu traço, o que é a minha personalidade, o que é meu temperamento. Se eu vou fazer uma pergunta só, se eu trago isso para nós espíritas, a gente vê como uma bagagem. Para outros, fala assim, puxou o pai, puxou a mãe. Então, isso fica assim, como é que eu vou dizer? Às vezes a gente quer resolver isso de uma forma urgente. A pessoa que chega para o terapeuta, a pessoa que chega para a relação de ajuda, e mesmo quem está. E sendo que é um processo. Exatamente. Se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Não é um processo? É um processo, e esse aqui é o problema, né? Agora, por outro lado, por que nós, então, alguns de nós, está na condição do ajudador? Porque nós estamos também nessa hora, Dorinha, desenvolvendo um equilíbrio no nosso traço, porque se eu for prepotente, achar que eu tenho o poder de curar o meu cliente, eu estou perdido. Porque eu não tenho esse poder. Então, nessa hora, eu tenho que lidar, às vezes, com um cliente difícil, ou um cliente que está com dificuldade de fazer esse processamento. Por quê? Porque eu tenho que ajustar também a minha prepotência de achar que eu tenho um poder. Eu costumo falar isso para os meus clientes. Eu sou um ótimo terapeuta, eu posso fazer 100% da minha capacidade. Se o meu cliente não fizer 10%, não acontece nada. Então, isso faz com que a gente também ali esteja ajustando a nossa prepotência e a nossa impotência, as nossas expectativas, sabendo que a gente está ali numa escuta, favorecendo que o cliente possa ampliar a sua consciência, e uns vão ter um estalo e vão mudar, outros vão demorar. Por quê? Porque esses processos são muito arraigados. E aí tem... por que eu falo para os meus alunos que eu formo facilitadores? Não somos terapeutas, porque sou eu que faço, eu não faço nada. Não é que eu não faça nada. Mas eu sou um facilitador do processo do meu cliente, então eu vou facilitar o máximo, mas é ele que tem que fazer, porque o processo é dele. Então, nesse momento, eu tenho que ajustar a minha expectativa e manter esse tipo de compreensão para poder dar o máximo o que meu cliente pode, aonde ele pode chegar. Agora, eu nunca sei onde ele pode chegar. No Evangelho tem uma parte que os Espíritos respondem isso a Kardec, né? Os Espíritos falam assim, sobre a gente deixar, porque não a gente podia deixar, sobre deixar as pessoas sofrerem, né? Para que os destinos sejam cumpridos, se tem a ver com o passado. Aí os espíritos dizem assim, mas vocês sabem quais são os desígnios de Deus? A gente não sabe. Será que Deus não colocou exatamente em você a possibilidade de poder usar um recurso para poder ajudar aquela pessoa que sofre? Então, se aquela pessoa está ali, você talvez tenha, mas pode ser que não seja o suficiente. Quer dizer, mas sabe lá se é você que pode fazer? Agora, a gente tem que ter consciência de que nem sempre é o que a gente vai oferecer. Uma coisa que você falou que eu queria comentar, que eu acho que é muito importante, veja bem, eu atendo muitas pessoas no meu trabalho, atendendo, que não são espíritas. Que não têm esse entendimento. Eu sempre pergunto, né, se considera, se não considera, mas eu vou fazer o trabalho do mesmo jeito, que veja bem. Isso é de vida passada. Não importa. Não importa. Se eu chego para a pessoa, aí eu comecei a desenvolver uma forma de poder conversar com as pessoas terapeuticamente, de forma que ela pudesse tomar consciência disso sem estar vinculada a um conceito de reencarnação, não, porque tem pessoas que não consideram a reencarnação. Então eu não vou atender você porque você não considera a reencarnação? Eu falo assim, isso parece ter sido a minha mãe. Tá, então o que a gente vai fazer com isso? Vai dar um tiro na cabeça? Porque a mãe foi do jeito que foi, o pai foi do jeito que foi. Então, se você foi fruto da mãe, então ferrou. Não, a minha mãe está ainda muito presente nisso. Tá, então imagina que você está com a sua mãe aqui, que é uma parte sua interna, que é a sua mãe. Ou então imagina, nessa hora que você tem uma reação agressiva, parece que é uma parte sua que vem. Tem uma parte. Como é que é? Nossa, parece o Hulk. Tem uma hora que eu me transformo, eu fico cego.
Não importa se isso foi o cara foi um viking no passado, se ele foi um gladiador romano, se ele foi... Não importa. Ele percebendo que tem uma parte dele, uma reação, que ele age como se fosse um monstro, um guerreiro, um viking, não é a história que vai ser terapêutica para ele. Ele tomar consciência como ele tem um traço de resolução que é em cima da força. Quando ele toma consciência disso, ele, como alma, já está integrando essa história, independente de ele acreditar ou não na reencarnação. Isso é uma forma, para aqueles que são terapeutas, de conseguir falar sobre essa realidade sem estar vinculado a um conceito. E isso realmente é difícil, né? Eu consegui montar um esquema para poder falar sobre isso e tratar disso mesmo para aqueles que não consideram a reencarnação. Tem gente que fala assim, mas eu não acredito na reencarnação. Eu falo, também não acredito também não. Eu falo, não acredito também não. Eu falo, mas você acredita no que você sente? Aí a pessoa, acredita. Então isso que é o mais importante. Então se a pessoa acha que ela... Porque nessa hora, mesmo, Dorinha, mesmo nas regressões que eu faço, veja bem, a pessoa faz uma regressão, eu sou um viking, fui lá, fiz isso e aquilo. Eu vou fazer um comentário aqui sobre a questão da regressão, né? O espírita ficou muito preocupado com a questão da regressão. Eu não faço regressão para a pessoa lembrar do passado. Eu não faço regressão para a pessoa lembrar do passado. Eu faço regressão para a pessoa esquecer o passado. Transformar. Para esquecer, porque o guerreiro ainda está aqui, ó. O inquisidor ainda está aqui. Então ele está aqui. Então, na hora que ele percebe que ele, naquela hora, ele está agindo como inquisidor e ele percebe que isso não faz sentido, ele deixa, então, esse passado ressignificando para uma nova conduta. Então, a gente faz regressão para ele reconhecer. Então, não tem a ver se ele foi ou não foi inquisidor. Na hora que ele tem uma experiência, ele percebe esse traço, aí tem a ver com o traço. Ele vai transformar isso porque ele vê que aquilo não está mais coerente com a história dele. Então, por isso... Agora, isso é mais difícil de você fazer quando você não considera, ou quando o seu cliente, por exemplo, não considera a questão da reencarnação, porque com a reencarnação fica mais fácil do cliente entender isso. De entender, tá? Não quer dizer que ele vai mudar com mais facilidade. Pois é, foi ótimo você ter falado, inclusive, esse processo da regressão, porque eu queria colocar que é muito comum, quando as pessoas nos procuram, não eu creio, eu digo por mim e pelos outros atendentes, as pessoas nos procuram para receber um ouvido, um amigo, um aconchego, mas para que elas entendam a partir de uma abordagem que nós espíritas vamos traçar dentro da doutrina espírita. Exatamente. Então, no atendimento fraterno, para nós espíritas, nós não temos nem a possibilidade, nem a condição, e eu entendo como que é o trabalho que deve ser feito, eu creio que é como você faz, de falar que você foi ou deixou de ser, porque o importante não é o que foi ou deixou de ser, é como que o sentimento se manifesta no presente momento. E quais os mecanismos, os recursos que a doutrina espírita, né, basicamente o evangelho, não é? Pode ajudar. Mas, exatamente, como você falou, eu posso querer colocar o evangelho, vestir o evangelho e não conseguir. Exatamente. Mas é a mão que a gente vai tentar dizer, estamos juntos nesse processo do seu sofrimento, estamos tentando aprender junto, porque também temos os nossos sofrimentos, mas entendemos que, às vezes, existem sofrimentos que nós não temos meios de hoje entender a origem, mas nós temos que propor meios de ressignificar. Isso. Não seria isso? Olha só, por isso que eu falei que a questão da relação de ajuda é você estar consciente de qual é o seu papel naquela relação e ser coerente com aquela relação de ajuda. Eu já dei muitas vezes curso de atendimento fraterno, né? Qual é a grande dificuldade, por exemplo, para que eu faça atendimento fraterno? É que o atendimento, se eu for fazer um atendimento fraterno, eu não sou terapeuta naquela hora. Eu sou terapeuta porque eu sou terapeuta, mas o meu papel como no atendimento fraterno é poder acolher aquela dor e poder mostrar a pessoa que está buscando um entendimento que dentro dos recursos que a doutrina espírita tem, que a casa espírita tem, do tratamento de passe, de fluidoterapia, né? Fluidoterapia, mudança que pode, também, e com uma visão de ser humano que começa a dar um entendimento para aquele tipo de problema que ela está passando, seja no acolhimento de um tratamento mais espiritual desobsessivo, ou seja na fluidoterapia, numa nova visão dela de que o sofrimento dela está conectado com essa história. Eu não preciso explicar para ela que é isso, que é de falar de traços, porque não é oportuno ali. Mas entendendo isso, saber que as pessoas às vezes estão mais revoltadas, e a gente poder falar assim, mas como é que é difícil às vezes a gente poder aceitar que a vida é do jeito que ela é.
E a pessoa falou, é mesmo. Então ela está tomando consciência ali, porque nós estamos ali no papel de mostrar quais são os caminhos na casa espírita, que ele pode, então, começar uma transformação, tendo uma visão de ser humano diferente, baseado no evangelho. É por isso que é consolador, né? É de consolador no sentido daquilo que a pessoa está buscando. É diferente quando eu estou na psicoterapia, onde eu vou usar aquela busca para instrumentos de transformação. Então, são papéis diferentes que a gente tem que estar com muita clareza de qual é o nosso objetivo. Por exemplo, eu como no atendimento fraterno, não vou fazer uma regressão. Nunca. Eu vou contar um exemplo, uma coisa que da minha vida pessoal, que aconteceu muitos anos atrás, eu trabalhando com regressão, desenvolvendo método e tal, estava numa mesa mediúnica, uma reunião mediúnica, o espírito se manifesta lá, que dá uma comunicação e começa a falar que está com muito gelo, está muito gelado, está com muito frio, está batendo lá, o médium está batendo boca e está vendo que está num lugar gelado. Eu, besta naquela época, né? Achando que estava assim, então me descreve aí como é que é o local onde você está. Comecei a fazer um processo de regressão que eu conhecia, na minha prática, ali. O amigo espiritual se manifestou e falou assim, faz o seguinte, siga só a sua intuição. Ele não precisa disso nesse momento. Apenas siga a tua intuição de alguém que está orientando o seu trabalho. Você agora aqui é só um instrumento. Eu falei, putz, é isso mesmo. Aí eu recolhi a minha... porque ali não cabia. Ali tinha uma necessidade que não era minha, porque ele não era encarnado, ele era desencarnado. Quer dizer, eu estava ali a serviço de um esclarecimento que tinha uma outra percepção de alguém, um grupo de espírito estava ali conduzindo. Por que eu ia fazer a regressão? Porque eu achei ali que eu podia beneficiar. Não era. Porque o meu papel ali era outro. Então, você falou uma questão... que a questão da regressão é fundamental da gente conversar, porque as pessoas às vezes procuram a casa espírita querendo saber se isso vai acontecer. Não é verdade? Querer revelações, né? Querer revelações. Revelações. E está sendo muito oportuno a nossa conversa, porque a pandemia aumentou muito, né, a busca pelo atendimento fraterno. E a gente precisa, e às vezes a gente recebe pessoas que são, né, recomendadas passar pela casa espírita, já com acompanhamento psicológico, psiquiátrico ou psicoterapêutico, para que elas entendam por uma outra possibilidade de trabalhar o que eu costumo falar, o solo da alma, regar o solo da alma. Então, trabalhar com conceitos, né, que o próprio Evangelho nos traz, para entender que as mudanças, e aí a base do Espiritismo, elas vão acontecendo num processo contínuo, tranquilo, não é? E que cada um vai imprimir a velocidade dentro do seu empenho. Uma das grandes necessidades da humanidade que a pandemia está trazendo, e por isso que as pessoas vão estar buscando, elas precisam de uma nova visão de sentido de vida. Porque os modelos daquilo que representava felicidade estão falindo. Porque então aquilo que representa felicidade em termos da posse das coisas precisa ser substituído por um outro que faça sentido diante de uma situação de tanta incerteza, onde tem uma pulverização de alguns projetos, de metas nossas, que simplesmente estão sendo pulverizados por conta de uma incerteza muito grande. As pessoas estão aflitas buscando uma nova perspectiva de visão de vida que possa fazer sentido. Então tá, tem alguma coisa que faz sentido isso tudo, senão as pessoas ficam desorientadas. Então elas estão precisando de uma outra visão que elas possam começar a construir uma perspectiva de um outro propósito e que a pandemia está trazendo de uma forma coletiva, porque esse grupo de almas precisa tomar consciência e uma transformação de valores em termos de vida. Sim, sentido o que é importante, de vida, né? Sentido de vida, o que é importante, qual é o propósito de a gente estar aqui. E as pessoas estão angustiadas. Então, não adianta a gente tentar doutrinar essas pessoas, mas quando a gente mostra que a gente acaba tendo uma visão diferenciada para essa realidade, isso é consolador, porque as pessoas falam, então, peraí, então tem alguma esperança, deixa eu entender isso. E aí, esse caminho se abre para que ela possa percorrer. Não adianta a gente tentar colocar a nossa verdade, mas é sabendo que a gente vai ser inspirador de um processo que está acontecendo coletivamente. E é por isso que as pessoas estão buscando. A angústia e o sofrimento das pessoas é por uma releitura do sentido dessa história toda, porque senão tem algumas pessoas que não... E mesmo espíritas, tá? Porque a gente fica às vezes se arvorando porque a gente é espírita, mas na hora da experiência, a gente se depara com os nossos medos. Não é porque a gente é espírita que a gente já entendeu. Então a gente tem que ter essa compreensão que, inclusive, na casa espírita, nos nossos pares, nós temos pessoas que estão aí angustiadas e que às vezes estão ali porque não pode mostrar que está com medo. Porque, senão vai parecer que não é um espírita, não, está com medo. Que não tem fé, que não tem fé. Que não tem fé, falta de fé, homens de pouca fé. Isso é uma desumanidade, desconsiderar só porque a gente já entendeu a doutrina, que a gente está num patamar de... Não, todos nós estamos diante da mesma experiência. Então, ter essa compreensão de que, às vezes, nós estamos com a pessoa que está sofrendo do nosso lado.
Agora, aquelas que estão buscando uma visão que não encontram ainda na realidade, numa coisa mais material, ou de uma proposta de sentido de vida, que não estão encontrando resposta para as suas questões. E aí a gente tem que indicar caminhos para que elas possam percorrer, né? E isso que faz com que as pessoas se sintam compreendidas. Isso é muito mais acolhedor e consolador quando as pessoas começam a entender que a gente está falando de uma coisa que elas experimentam e sentem que tem alguma coisa que parece que faz sentido com o que a gente está falando. E a gente indica caminhos. Isso é muito mais coerente com a proposta da doutrina espírita, em termos de crescimento espiritual, do que só pregar o evangelho. Senão a gente fica semelhante a uma série de propostas de religião que tem uma hierarquia, um tipo de ideologia que a gente quer imprimir como sendo a salvação. Não é a salvação, é a tomada de consciência de cada um. Então, e aí o evangelho entra como base. Exatamente. Como base. Porque ali a gente tem indicações justamente de conduta de vida, de propósito de vida, baseado em Jesus, que aí tem uma referência que é universal. Icônica, né? De alguma coisa. Agora, qual é o nosso cuidado? É de não cair nesse discurso de catequese ou de perfeição, porque aí a gente tem, né, aquelas pessoas que falam assim, se fosse Jesus, o que faria no meu lugar? Vamos combinar que, né, aí, assim, tem horas que a gente pensar e imaginar que a gente tem condição de reagir como Jesus reagiria, pode ser uma distância tão grande que faz com que a gente... Então, a gente tem que ter essa coisa de mostrar que essa perspectiva espiritual de desenvolvimento faz a gente poder olhar para a realidade numa outra perspectiva, como o Evangelho coloca, como caminhos desse tipo de descobrimento, né, de autodescobrimento, né? E você falou, eu me lembrei de uma frase que é de André Luiz, que eu gosto muito, porque entra nessa questão mesmo da religião como sendo aquela visão do eu tenho que fazer, porque senão Deus vai me castigar. Exatamente. Se eu não me transformar, está ali escrito no Evangelho, está ali escrito, se eu não fizer isso, eu vou ser castigado. Tem uma frase, vou para o umbral. E tem uma frase do André Luiz que eu gosto muito, que fala: Deus não castiga nem perdoa, mas o ser consciente transfere para si as sentenças de absolvição ou culpa. Uhum. Isso, para mim, não é... E quando ele fala essa sentença, não é uma coisa assim, absolvição ou culpa, ou isso ou aquilo, igual Cecília Meirelles, não. Mas ele entende que é um processo de justiça. Uhum. Isso, para mim, a sentença de absolvição ou culpa me mostra claramente a reencarnação. Uhum. No processo em que eu ainda sinto culpa, ainda tenho medo, ainda rejeito, ainda sofro, ainda faço o outro sofrer, às vezes sem querer, mas que eu vou ter uma libertação à medida do meu processo de vida. Então, a libertação é de quê, Dorinha? A libertação é de quê? É de você mesmo, com os seus processos. A libertação dos nossos traços que nos aprisionam em respostas que não são mais coerentes com o nosso movimento de desenvolvimento. Então, tem a ver com a gente, né? Eu falo sobre isso, sobre a questão de obsessiva, né? De influência espiritual, que as pessoas dizem, nossa, mas então eu tenho que pedir perdão. Você imaginar a quantidade de pessoas que a gente pode ter prejudicado e que eu teria que me deparar com cada uma delas para pedir perdão é inviável. Quando a gente faz o processo de tomar de consciência de perdão, é em relação a eu me haver com a minha própria consciência. Então, na hora que eu me assumo e tomo consciência da minha ação, eu desconecto do cobrador, porque eu compreendo o meu papel, porque a gente não vai precisar chegar para cada um, me perdoa, me perdoa, me perdoa, porque tem alguns, inclusive, que não vão me perdoar, não vou te perdoar nada, você me fez sofrer. Mas se eu entendo que eu fiz sofrer, e reconheço isso, mas eu estou consciente do que foi, e agora eu sou diferente, esse companheiro não vai estar mais conectado comigo. Aí a gente fica assim, não, então como é que a gente vai pedir perdão? A gente tem que ser capaz de, essa absolvição que o André Luiz fala, é de ser capaz de falar assim, peraí, o auto-perdão no sentido assim, se eu fiz, tem uma consequência. E se tiver uma necessidade de reparação, a vida vai prover. E eu vou reparar. Agora, eu ficar fazendo isso por culpa, isso não liberta, porque isso me aprisiona ao erro. Isso tem a ver com a nossa rigidez de achar que a gente não podia ter errado. Quando eu compreendo o erro, a vida vai se encarregar de, se a gente tem que reparar com alguém, vai vir como um filho, num companheiro, num trabalho, a gente vai reparar de alguma forma. Mas quando eu reparo com a minha consciência e com o sistema da vida, eu continuo progredindo, independente de ter... Aí a gente fica nessa visão, eu estou aqui na casa espírita, eu sou médio para poder, porque eu fiz no passado. Isso é uma besteira. A gente é médio porque, novamente, está tendo a possibilidade de usar esse tipo de sensibilidade a serviço do crescimento do outro, e não pelo benefício nosso lá, quando entendeu adversões,
Indulgência. É. Usou, então, assim. Então, a vida vai colocando a gente novamente com o mesmo recurso para a gente poder ressignificar e colocar isso num novo sentido. Essa questão, ela é fundamental, né? Você estava falando do processo obsessivo. O que faz com que realmente a gente esteja ligado ao obsessor? É o nosso traço. É isso. É o nosso traço de caráter. Porque, veja bem, a influência espiritual externa, ela nos identifica porque ela vê ainda aquela nossa partezinha que quer tudo do seu jeito. E esse espírito, quando olha pra gente, ele não vê a Dorinha agora, com os cabelos lisos aí, não sei o quê, né? Ele olha pra Dorinha, olha pra mim e fala assim, tá vendo? Esse cara é aquele lá que tava lá, sei lá, levando todo mundo lá pra morte. Ele não olha pra mim pra ver o cara que agora tá tentando... Porque o meu traço está de tal forma que ele reconhece nessa parte aquele personagem do passado. Então, por que chama obsessor na doutrina espírita? Porque ele tem uma ideia fixa, ele tem uma obsessão. A mente dele está presa naquele tipo de episódio. Quando a gente mantém o traço, ele reconhece a gente, então ele está na sintonia. Então, quando eu vou trabalhar uma pessoa que tem uma influência espiritual muito grande, eu não vou trabalhar o obsessor como acontece na casa espírita, de trabalhar esse espírito. Eu vou trabalhar o meu cliente para poder perceber o traço que faz essa conexão, porque na hora que ele melhora esse traço, ele desconecta. E isso faz com que haja uma libertação, inclusive, da presença. Mas lembra lá na pergunta 459, lá, né? São as nossas imperfeições morais que dão asa ao processo obsessivo. Que imperfeições morais são essas? É a nossa forma de funcionar que ainda continua tão igual àquela do passado que o obsessor consegue nos reconhecer e nos ligar. Por quê? Porque a gente ainda age com o mesmo tipo de egoísmo, com o mesmo tipo de indiferença, com o mesmo... Enquanto a gente mantém isso, mesmo que seja hoje dentro de uma outra... Porque a gente não é violento, mas tem uma hora que a gente traz esse traço. Nessa hora, ele se manifesta, porque é o nosso traço. Reverbera. Isso não é necessariamente quer dizer que o espírito está do nosso lado, influenciando a gente. Isso é uma ligação psíquica. Então, quando a gente melhora e muda isso, a gente sai dessa conexão e isso se desfaz. Agora, senão, a gente continua repetindo por conta do nosso traço. É a transformação do traço que faz com que a gente consiga se liberar dessas influências. Então, não é o obsessor. O obsessor pode ficar com raiva de mim a eternidade, mas se eu tomo consciência e saio disso, ele não vai me influenciar mais. Então, por que tem muita gente então, que vai para a casa espírita, coloca lá o nome na desobsessão e fica torcendo para ver que acontece alguma coisa, para tirar os espíritos? Vai vir o outro, a fila anda, né? Sai um, vem o outro. Se eu não mudo, então, um processo desobsessivo que não é acompanhado de uma transformação, de uma tomada de consciência para mudar isso, ele não vai ser efetivo, não é por conta da questão desobsessiva em si. É pela dificuldade do cliente de poder fazer uma mudança e uma transformação. Então, mesmo o processo obsessivo, eu faço uma analogia para o pessoal entender, que é assim, é como se a gente fosse um ator. Tem tempo ainda, Dani? Tem, ainda temos tempo. É como se a gente fosse um ator, nós somos atores. Eu sou um ator. E aí, eu sou chamado para fazer uma peça de Shakespeare, Hamlet. E eu me visto de Hamlet. E a peça é um sucesso. E eu saio da peça, todo mundo pede autógrafo, e eu falo daquele jeito, vários dias, meses, anos da temporada, o maior sucesso. Tem um dia que a temporada termina, acaba com a produção de Hamlet, mas eu gostei tanto da peça, eu fiz tanto sucesso, que eu continuo vestido de Hamlet. Aí eu sou chamado para uma outra peça, um outro filme, Perdido nas Estrelas, sei lá, Perdido no Espaço. E vai de Hamlet. Eu chego lá de Hamlet. Aí as pessoas chegam e falam assim, olha lá, é o Hamlet. É aquele cara lá que fazia Shakespeare, olha lá, igualzinho, ele fala igualzinho. É mais ou menos isso que acontece na influência espiritual. O obsessor chega e fala assim, continua sendo aquele cara lá, continua sendo o Hamlet. Eu reconheço, ele é o Hamlet. Não tirou nem a roupa. É aquele jeitinho da gente ser. Quando eu tiro a roupa de Hamlet e me misturo na multidão, eu passo a não ser reconhecido. Porque aí eu me desfiz daquele personagem que tinha toda uma importância, mas que agora eu aceito uma realidade que é um outro papel, outra. Quando eu me despeço disso, aí eu saio dessa conexão. Porque senão, enquanto a gente continua agindo daquela forma, daquele jeitinho, o obsessor reconhece a gente está conectado. Somos nós que damos o aso à conexão. Quando a gente transforma, isso se desfaz. Então, o nosso trabalho na desobsessão, a nossa parte, é perceber o que é que está favorecendo esse tipo de conexão, e esse tipo de traço que a gente precisa mudar, esse tipo de visão da forma de funcionar que a gente precisa mudar. Por isso que a gente normalmente exorta a pessoa para frequentar, para fazer caridade, porque essas coisas vão mudando as nossas atitudes, mesmo sem a gente pensar.
né? Agora, quando a gente faz isso consciente, a gente fica com muito mais facilidade de identificar aquilo que realmente a gente precisa mudar. Quando a gente muda, aí o processo desobsessivo que é destinado ao espírito, ele continua tendo a validade. Mas o mais importante para nós, que somos os influenciados, é poder fazer a nossa parte, para que esse espírito possa, inclusive, ter essa libertação, porque senão ele fica aprisionado também, né? Ao nosso traço, né? Entende isso? Com certeza. E é interessante que você fala uma coisa que a gente, às vezes, quer dizer, a gente já tem, de algum tempo, a gente tem consciência que a gente leva uma lambada na reunião mediúnica, não é? Porque a gente, às vezes, se arvora na condição de dialogador, meu irmão, companheiro, e aí ele está percebendo que nós estamos, tudo bem, né, dando uma indicação para ele que a gente ainda não conseguiu, tá? Aí eu vou ficar com uma frase de Ivone Pereira no livro Amor e Ódio, que eu pego para mim como recurso. O perdão começa no lábio para formar raiz no coração. Uhum. Então, o que a gente faz num diálogo para o companheiro e com a gente mesmo é, primeiro, se apropriar de informação para a gente acreditar que aquele sentimento, a modificação do sentimento, se eu estiver errado, você me corrija. A modificação do sentimento, mesmo que comece do lábio, porque a gente já acredita que ele é capaz, vai formar raiz uma hora no coração. Claro. É o amor, como disse Jesus, né, a Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Sim, é o que eu costumo dizer. A humanidade, não. O que eu posso fazer de atitudes amorosas para ir limpando o que eu costumo, a minha vida? Eu não sei se você já me ouviu falando sobre isso, sobre a questão das atitudes amorosas. Eu costumo dizer assim para as pessoas assim: vamos esquecer esse negócio de amor incondicional de Jesus. Esquece. Porque você não sabe o que é isso. O que é sentir o amor incondicional de Jesus? Isso é um estado que nós ainda temos muita dificuldade. Nós conseguimos falar, mas a gente não tem dificuldade de sentir. É mais fácil quando a gente pega os filhotes do amor. Então, o que eu chamo de filhote do amor? Quando a gente pega nos traços. Então, se eu vejo que eu sou rigoroso, se eu começo a ser mais flexível, eu estou sendo mais amoroso. Então, flexibilidade é um filhote do amor. A generosidade é um filhote do amor. A paciência é um filhote do amor. Esse tipo de honestidade, fala assim, putz, é mesmo, eu estou falando aqui, mas eu não sei nem se eu estou falando para você ou se eu estou falando para mim. E quando isso é honesto, o espírito está lá ouvindo, ele percebe que a gente está sendo sincero. Então, essa sinceridade, ela não é piegas, quando ela é verdadeira, ela é um gesto de amor, de respeito àquela dor, e o cara fala assim, eu sei que não é mesmo. Eu sei que é difícil. Mas eu estou aqui pensando que isso leva, aonde você vai levar a sua vida em função disso. E o espírito percebe isso por quê? Porque você está tocando assim, olha só, eu sei que isso na verdade eu até entendo, mas isso não vai te levar a nada. Então, esses filhotes do amor, eles são atitudes que a gente pode observar e fazer. Aí a gente vai fazendo. Então, quando a gente é mais paciente, a gente é mais amoroso. Quando a gente é mais gentil, a gente é mais amoroso. Quando a gente é mais tolerante, a gente é mais amoroso. Aí daqui a pouco a gente está tendo mais paciente, tolerante e amoroso, que aí a gente começa a sentir o amor. Aí é que a gente vai sentir o amor. Agora a gente fica tentando sentir o amor para ser amoroso. Então, a gente tem que fazer atitudes amorosas, procurar elementos mais concretos, onde a gente exercita, treina essa amorosidade, que aí daqui a pouco é tão bom a gente começar a sentir isso que a gente vai sentir esse amor. Porque senão a gente fica tentando sentir o amor. A gente não sabe o que é isso. Exatamente. E aí, nós já temos menos 10 minutos. Ainda temos 15 minutos. E aí eu quero juntar algumas frases, porque há uma pergunta que fala assim, então, quando eu começo a perceber meus traços de caráter, sou capaz de fazer as transformações. Então, a gente não vai perceber os traços de caráter todos, mas eu quero crer que a gente vai começando a perceber que a gente vai repetindo isso. Padrões, a gente vai começando. Então, quando a gente começa a fazer isso, fazer algumas trocas, e é isso que o atendimento fraterno ele trabalha, não é? Lógico que existem casos que chegam para o atendimento fraterno das questões eminentemente mediúnicas. Então, tem que receber a orientação, o condicionamento, mas que também tudo passa, os processos obsessivos, os desequilíbrios da mediunidade, tudo passa por esse plug, por essa afinidade, por essa sintonia, pelo caráter que nos vincula, o meu caráter vincula do outro, que vincula do outro, não é verdade? É verdade. Então,
Falando muito é tosse. Então, quando a pessoa pergunta, né, se ela pode começar a fazer essa observação, é um caminho que a gente fala no atendimento. Olha só, nós vamos ajudar que você se ouça, e eu acho que também na terapia passa por isso, se ouça para perceber aquilo que você já tem condição de mudar, porque senão você quer já ser Jesus. Exatamente. Então, ou que alguém te dê uma varinha de condão para que você seja Jesus. Se não o atendente se nem o terapeuta não é verdade? Muitas vezes as pessoas vêm buscando essa varinha de condão e a gente, às vezes, pelo nosso traço, a gente começa a achar que realmente se apropria disso. Então é bacana que a pessoa vê, então, Milton Menezes, vou ser atendida. Então, peraí que eu vou te dizer agora como é que você se transforma. Então, peraí que eu vou te dizer. E ainda mais quando a gente usa, ou quando a gente está num meio que tem a questão do componente sobrenatural, aí a gente tem que ter cuidado do redobrado, porque senão fica assim, tá, olha só, eu estou intuindo aqui que o seu caso, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso transfere para uma sobrenaturalidade, uma responsabilidade, um tipo que às vezes quem está buscando ajuda fala, é mesmo? Então, como é que eu tenho que fazer? E às vezes a gente, quando não se dá conta, a gente acaba sendo envolvido por um processo quase de fascinação, porque a gente acaba ficando meio que nesse lugar, é muito prazeroso, é muito fácil de cair nessa armadilha. E aí tem a questão do papel, por exemplo, quando a gente está num atendimento fraterno, mas tem aquelas, da pergunta, quando a gente reconhece em nós o nosso traço. E eu costumo dizer que tem 3 situações, normalmente. A primeira é quando a gente já tem consciência, a gente não tem consciência, a gente tem uma lucidez de que a gente repete um comportamento que a gente já sabe que precisa mudar. Então a gente fala assim, nossa, é mesmo, quando eu vejo eu estou sendo lá impaciente. Quando eu vejo, eu estou ficando contrariado à toa, estou ficando irritado. Então, a gente já tem consciência, e aí nessa hora, assim, aí a questão do traço, quando a gente começa a entender isso e vai se perguntando, assim, mas peraí, qual o sentido de eu estar com raiva da pessoa que está discordando de mim? Será que é porque eu queria que ela concordasse? Qual é a dificuldade de eu falar do meu ponto de vista e aceitar que ela tem um ponto de vista diferente? Então eu consigo começar a fazer perguntas para poder identificar por que eu tenho aquela reação e começar a desmontar. Essa é aquela que eu já reconheço, identifico um comportamento que eu já entendi que eu preciso mudar, que eu tenho um automatismo. Essa não é mais fácil, mas é quando a gente identifica, isso é legal. A segunda situação é aquela que não tem jeito, porque a gente nem percebe. A gente não se dá conta. É verdade. A pessoa está lá e fala assim, meus irmãos, porque nesse momento, então, eu quero que vocês... Quer dizer, a pessoa às vezes está apropriada ela, de um traço de superioridade, de dono da verdade, e ela não se dá conta, ela está bem intencionada até, e ela não percebe. Isso é difícil, porque a pessoa não tem essa lucidez. E se você falar, está arriscado ela falar assim, mas peraí, não, ela fica melindrada, que é um outro traço. Então, às vezes, nós estamos no traço e a gente não se dá conta. Esse não tem jeito. Agora, quando começa a ficar visível, é sinal que a gente já está tendo, e aquele que fica visível é aquele que é a bola da vez. Se eu começar a perceber, é sinal que aquele ali já está maduro para eu transformar. Se eu não consigo perceber, né, esse lado que eu não consigo perceber, e aí eu nem tenho identificação. Ou quando eu consigo perceber, mas não consigo mudar, a terceira opção, Dorinha, é o sofrimento. Porque quando a gente não consegue fazer isso, o sofrimento vai ser a indicação. Então, é aquilo que eu falo lá quando eu falo no sentido do sofrimento. Os pequenos sofrimentos do dia a dia já mostram para a gente o nosso traço. Por que então a gente fica impaciente? Aí a gente começa a ficar, não, estou impaciente, eu não tenho tolerância, detesto gente burra. Aí a gente começa a ver que se eu tenho um sofrimento de intolerância, eu começo a olhar assim, peraí, por que eu estou sofrendo de intolerância? É porque eu não consigo lidar com a tolerância. O que eu não tolero? Gente burra? Mas peraí, então se a pessoa não for inteligente como eu espero, então... Aí a gente começa a ver que no sofrimento, ele começa a ser, quando a gente não conseguiu identificar e fazer um movimento voluntário, o sofrimento é a indicação do que precisa ser mudado. E aí o nosso sofrimento do dia a dia é, se eu fico insegura, porque eu tenho medo, então tem alguma coisa aí num traço de insegurança, de falta de confiança, de amor próprio, e que precisa ser trabalhado. A gente está falando aqui dos traços mais agressivos, que são mais evidentes, né? São mais pedagógicos. Mas tem os traços de insegurança, de baixa autoestima. Né? Então, você começa a perceber que eu tenho uma frequência de me sentir inferiorizado, então, isso está querendo dizer que tem um traço ali de imagem, de como eu sou visto, que eu tenho medo de ser visto assim, assado, que precisa ter trabalhado. Então, o sofrimento, quando a gente não reconhece e busca voluntariamente a mudança, aqueles que a gente não reconhece, não adianta que a gente não vai nem ver.
A outra via é quando a gente começar a observar os pequenos sofrimentos, porque com isso a gente começa a ver. Por que eu fico melindrado se me criticam? É porque, pô, se me criticam, estão querendo me dizer que eu estou errado? Então, e aí qual o problema de dizer que eu estou errado? É a opinião dele, eu posso estar errado, e aí eu corrijo, e se eu não estiver errado, é problema dele, ele que está errado. E aí, então, agora, se isso me melindra, então tem alguma coisa aqui que eu estou, no meu traço que está manifestando. Porque onde tem sofrimento, tem ainda algum traço que não foi transformado. Então, se a gente observa também os nossos incômodos, a gente começa a ver e começar a se perguntar por que daquele incômodo, a gente começa a ver qual é o traço que está ali em jogo, que a gente está preso numa visão de vaidade, de insegurança, de medo, enfim, que é uma visão do mundo que precisa ser transformada. Né? Se eu tenho insegurança, olha para a vida dá o recurso para a gente desenvolve, a gente tem o recurso. Só que se eu não acredito nisso, por um motivo qualquer de vida passada, esse é um traço que faz eu olhar para o mundo como um mundo ameaçador. Então, trabalhar isso é fundamental para dar confiança e a gente poder avançar, poder aproveitar as oportunidades da vida, construir coisas. Então, essa observação faz com que a gente realmente consiga mais facilmente transformar os traços. Porque senão vai chegar um nível do sofrimento e o sofrimento vai corrigir isso, de um jeito ou de outro. Porque a vida vai trazer isso de qualquer maneira. Quanto mais consciência e intenção eu faço, menor é a intensidade do sofrimento. Quanto maior a minha inconsciência, maior vai ser a necessidade da evidenciação do sofrimento para trazer isso à consciência como necessário de transformação. A lógica do sofrimento é essa, não é, pedagógico. É de trazer pelo sofrimento exatamente essa modificação. Olha o que está acontecendo com a pandemia. Um sofrimento coletivo que está levando todos nós a rever a questão da solidariedade, da responsabilidade solidária, de cuidar um do outro. Nós estamos sendo obrigados a rever isso, né? Uma visão sistêmica. E até dos excessos, porque nós estamos num momento de tantas exposições, onde você falou, tem milímetro para todo lado, né? O que se vem falando aí para todo lado, as polaridades, a gente ainda não entendeu que a gente precisa, dentro daquilo que a gente entende como certo, mas do outro também entende como certo, encontrar um meio termo da gente se ajustar. Uhum. E não é verdade? Porque senão nós vamos quem que ganha, nós vamos estar nessa relação manicaísta, o bem e o mal. Um tem que ganhar, o outro tem que perder. E essa que é a grande... Essa que é a grande... Você imagina, quando a gente começa, então, a misturar, ou a evidenciar um traço de prepotência, de achar que tem um poder, e principalmente que tem um valor, e isso se associa à verdade, nós temos um problema. Exatamente. Porque imagina eu achar que eu tenho poder, que eu sou melhor e que eu tenho a verdade. Então, se eu estou com a verdade, você está com a mentira, se você não concorda comigo. E aí você fala assim, não, mas eu que tenho a verdade, você está com a mentira, porque nós estamos encastelados numa pseudo-verdade absoluta. Por que eu chamo de pseudo? O que é a verdade? Eu costumo dizer que tem sempre 3 versões, a minha, a sua e a verdadeira. É verdadeiro. A minha tem a ver com o meu filtro, com a minha vivência, com a forma como eu vejo o mundo. A sua tem a ver com a sua história. Como é que a gente vai encontrar uma verdade? Isso é uma ilusão do psiquismo humano, entendeu? De achar a verdade. Essa verdade ela é relativa porque ela tem a ver com a história, com o nível de consciência. Então, se eu tenho um nível de consciência ainda muito material, a minha verdade é que eu preciso ter dinheiro. Isso está errado? Não. É a minha visão. Se eu tenho uma visão maior ou com uma consciência diferente, eu vou achar que a minha felicidade não é só ter dinheiro. O que está certo e errado? Não tem certo e errado, tem aquilo que é proporcional ao nível de consciência. Agora, a gente conviver num momento difícil como esse, da polarização, porque a polarização leva a um esgarçamento dessas relações. E isso está levando a gente, nesse esgarçamento, a ser capaz de colocar num outro patamar de convívio. E a gente não está conseguindo, porque é exatamente essa tensão que vai levar a uma necessária mudança. Só que nós estamos ainda no momento de tensão, de esgarçamento. E a gente precisa ter essa compreensão, né, para não entrar desavisadamente nesse tipo de embate que não é um embate ideológico, nós estamos falando de um embate de verdades que na verdade, são parciais. São parciais. Não, parciais, mas a verdade ela é perene, porque se eu fico com a minha verdade, você fica com a sua verdade, nós não vamos ter olhos para ver o que é verdadeiro para o todo. Agora, percebe, mas se eu não estou preocupado com o todo, aí tem a ver com o centro de egoísmo. Se eu estou sentado que eu que tenho, como é que o outro não tem? Não, então vai fazer do jeito que eu acho que é, pô. Né? E isso acontece nas relações familiares, nas relações afetivas, geral. Né? Porque eu me encastelo naquilo que eu acho que é o certo, daquilo que é a minha posição, douta e prudente, e o outro também. Então ficamos, e aí não conseguimos encontrar
pela via da generosidade, pela via, né, de um bom sentimento, né, da misericórdia para conosco e para com o outro, um ponto que já dê para a gente conviver. Por isso que nós já estamos chegando ao final, eu queria que você fizesse duas considerações, duas frases de Paulo aos Romanos, que eu acho que elas encaixam com tudo isso que você falou. Mas antes, eu queria fazer uma colocação que algumas pessoas, eu digo que é a frase da minha vida, e algumas pessoas, até no meu espírito, falam, não concordo. Não tem problema de não concordar. Porque foi Emmanuel, qual é o problema de discordar de Emmanuel? Até porque quem sou eu? Eu posso discordar de Emmanuel por não ter conhecimento suficiente. Então, se eu hoje discordo de Emmanuel, né, numa relação, né, evolutiva, creio que ele está um bocadinho mais à frente. Eu não tenho nem petulância para entender. Como toda fala de Jesus. Se Emmanuel é Emmanuel, ele vai entender isso. Se Emmanuel é Emmanuel, ele vai entender. E se ele não entender, então não é Emmanuel. Não então é Emmanuel. É igual Jesus. Exatamente, é igual Jesus. É igual Jesus. Jesus, não, Deus não castiga nem perdoa. Primeiro trata da sua vida. Deus não vai ficar aqui te apontando. Então, tem essa frase de Emmanuel que eu gosto, que fala da disciplina precedendo a espontaneidade, precedendo a virtude. Não é uma coisa rígida, mas é quando você começa a perceber os seus traços. Se eu estou errada, você me corrija para eu te dar as frases do Evangelho. Você começa a perceber seus traços. Opa, eu tenho esse tracinho que eu já comecei a perceber que me causa problema comigo, problema com o outro. Né? Qual a disciplina, qual o mecanismo, qual a troca, né? Os pequenos gestos que eu vou fazer, né? Disciplina, espontaneidade, para um dia se tornar virtude. Mas não pode se tornar virtuoso agora. Aí a pessoa fala assim, mas você espírita é desse jeito, mas você... Estamos num processo de autoconhecimento, como dizem os espíritos, conhece-te a ti mesmo, mas ao longo de uma trajetória, não querendo com isso, querer ficar quieto, parado, mas ao longo de uma trajetória. A grande questão da disciplina é quando você coloca uma disciplina rigorosa e não uma disciplina amorosa. Exatamente. Então, o problema está no rigor, não está na disciplina. A disciplina é quando você, então, começa a aumentar um nível de observação e de cuidado sobre um tipo de reconhecimento de um comportamento que você quer mudar, a atenção sobre a possibilidade de evitar, sabendo que em algum momento você pode não conseguir evitar. Agora, quando você coloca a disciplina de uma forma rígida, você não aceita a sua própria condição de ainda ter uma dificuldade de naturalmente ser num processo de ir se disciplinando. Agora, a gente quer a disciplina na espada. Esse que é o problema. Então, a gente faz a tradução de Emmanuel, que é a disciplina, que é uma disciplina rigorosa, que então eu tenho, que não posso... Não pode, não. A disciplina pressupõe uma observação cuidadosa daquilo que eu quero alcançar. E aí eu vou me disciplinar aquilo. Agora, colocar como uma rigidez, só porque a gente já entendeu, de já alcançar porque já entendeu, está na contramão da questão do crescimento espiritual, né? E da amorosidade desses espíritos, porque todo mundo se pega também no Emmanuel que falou para Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Aí as pessoas, né? Eu sou uma indisciplinada, por isso que eu gosto dessa frase, mas eu sei que eu sou uma indisciplinada, né? Que eu vou pegar aos poucos para mim. Porque se for, faça isso, não vou fazer. Então, o Emmanuel, quando falou para Chico, a disciplina, né? Disciplina, disciplina e disciplina, é porque para ele ir observando. Não é uma coisa rigorosa, entendo eu. Porque o próprio Emmanuel conhecia Chico. E tem uma outra coisa, né, Dani? Tem uma coisa que é fundamental nisso, né? Pode ser que para alguns a disciplina nesse sentido seja uma necessidade. Para outros, isso vai na contramão, porque para alguns, para um filho, imagina 2 filhos. Um filho é mais rebelde e tal, você tem que colocar limite. O outro é inseguro, você tem que estimular. Então, como é que você vai colocar uma educação única para 2 pessoas que são diferentes? Então, essa relativização da condição de cada um e poder cada um estar buscando o seu máximo é que é o mais... E isso que é difícil, né? Quando a gente pensa sabe, quando eu penso nisso, eu penso nos atributos de Deus, né? Então, ser bom e justo ao mesmo tempo é o estado da arte, né? Como é que você pode, então, ser justo, mas bom ao mesmo tempo? Se você for só justo, é a justiça, justiça, justiça. Tem que ser. Bom é bom, bom, bom.
mas como é que então você é justo e bom ao mesmo tempo? Então, essa combinação de justiça com bondade, de disciplina com amorosidade, é que representa uma ampliação de consciência em relação a essas verdades absolutas. E esse é o nosso desafio, de conseguir encontrar formas de poder fazer isso entremeando, né? A disciplina com a amorosidade. Para alguns mais disciplina, para outros mais amorosidade. E é uma vamos coisa que pode servir para mim, pode não servir para você. Então, como é que a gente faz isso? Como a gente quer receitas e padrões que se serviu para mim, então toma aqui. Mas, na verdade, pode ser que sirva para um e para outro não. Então, como fazer isso? É um desafio grande que nós temos em termos de educação, em termos de educação de filhos, de educação formal nas escolas, porque é um momento em que nós estamos começando a lidar com uma realidade espiritual. E como você contempla a individualidade dessas necessidades por um processo que tende a ser formatado. Nós vamos ter que encontrar saída, eu não sei qual é, mas nós vamos ter que encontrar saídas para essa coisa sob medida, né? De cada um estar na situação que precisa e como estimular isso. É difícil mesmo, mas esse é o nosso desafio, né? Com certeza. E aí, diante desse desafio, né, para a gente concluir, eu quero te dar 2 frases de Paulo aos Romanos, que eu acho que é meio que a síntese de tudo isso, eu acho que, né, para a gente fechar, porque, na realidade, nós estamos num momento de desafio onde as doutrinas, elas nos chamam a um outro olhar de compreensão, de percepção, de estudo, não é? De estudo, porque senão a gente repete, né? Porque temos que fazer aquela coisa do que temos que nos amar, porque temos que nos amar, né? Aquela coisa que você vai para uma conversa, não, porque você tem que amar a sua mãe assim, porque você tem que amar, não é? Mas como é que eu vou entender esse processo? Como é que eu vou entender? Sabendo que, né, o Evangelho, ele vai nos dar os caminhos, sem sombra de dúvida, mas percebendo a nossa capacidade que ela vai sendo adquirida aos poucos. Então, a gente não pode desprender do Evangelho, mas não pode ainda repetir ipsis literis se a gente ainda não tem condição. A gente tem que... Eu imagino assim, o Evangelho é meu norte, mas eu vou repetir sem raciocinar, será que dá certo? Então, aí que a doutrina espírita e o objetivo desses nossos trabalhos nos convoca todos nós a estarmos sempre lendo, estudando, repensando, admitindo que erramos, que acertamos, reciclando, repensando para poder ver se o caminho é esse. Se a gente está conseguindo se fazer feliz, se está conseguindo dar uma réstia de felicidade para o outro. Seria assim, não é isso? É verdade. E aí eu quero te dar 2 frases, nós estamos aqui com algumas frases. Há uma frase de Paulo em Romanos, que diz assim, porque mesmo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Está dentro desse... Como é que exatamente disso, né? Esses automatismos, Paulo fala de uma forma poética até, né? Mas exatamente dessa constatação, né? Então, o bem que eu quero, eu não consigo fazer ou vivenciá-lo plenamente, porque às vezes tem ainda um tipo de reação que eu acabo tendo, que é esse automatismo que eu estou falando, e quando ele fala do mal, né, aí eu relativizo essa questão do mal, é porque é aquilo que eu acho que já é inadequado, mas ainda é uma resposta tão automática do meu ser, pela minha imaturidade, que eu não consigo modificar só porque eu quero. Isso é importante para a gente poder relativizar nisso que você estava falando, que a gente, apesar de estudar a doutrina espírita e compreender muito, eu costumo dizer que da boca para cima a gente sabe tudo. O problema é da boca para baixo, quando a gente tem que sentir, viver aquilo que a gente já entendeu. E aí tem um distanciamento que é natural, tem a ver com essa apropriação, né? O Evangelho fala lá, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. A gente começou pelo segundo, né? A gente começou pelo instruí-vos. Então, é essa natural dificuldade que a gente já tem entendido, tem uma necessidade de ser benevolente, mas ainda tem um momento que a gente pode ser duro, implacável, pode ser indiferente às pessoas, porque ainda é... Agora, quando a gente olha com esse olhar de que se é o que eu quero, mas eu ainda não consigo, o que está por trás, o que é o traço meu que vem desse passado, que eu agora já me incomodo e que a minha alma demanda uma mudança. É essa mudança, essa transformação que é a viável para nós, para todos nós. Todos nós estamos nesse momento. Então,
É isso, né? Quando Paulo fala daquilo que o bem que eu quero, é porque eu já entendi, mas eu ainda esbarro numa reação, numa resposta, que tem um automatismo de resposta que vem desse passado e que hoje já não cabem, mas sempre serviram. Então, como é que a gente não pode se permitir reagir de uma forma que, apesar de a gente não querer, ainda porque é uma resposta automática. Se a gente respondeu durante tanto tempo usando a força para conseguir o que a gente quer, a gente ainda tem um impulso de usar a força para conseguir o que a gente quer. E aí é nessa percepção que eu falo, espera aí, mas como conseguir isso de uma outra forma? Como então agora diminuir esse conflito? É essa observação que vai fazendo com que a gente ajuste, né? E não vai ser uma mágica de só porque eu quero, só porque eu já sei, então eu vou conseguir. É uma observação cuidadosa disso, né? Esse mal é ainda uma resposta que deu certo, que agora não cabe mais, mas a gente ainda acolhe porque tem um ganho, né? Tem uma forma de ver o mundo, de ver as coisas, que a gente ainda está reproduzindo desse passado, onde a gente resolveu na força, por exemplo. Então, resolvi na força, eu ainda tenho o impulso de continuar resolvendo na força, deu certo. Nós temos uma imaturidade. Conforme a gente vai compreendendo isso e vai vendo essa sutileza, a gente vai dosando, e porque em algum momento a gente tem que usar força, mas em outro momento não. Então, em vez de ter uma resposta única, a gente começa então a modular isso com outras possibilidades. Esse é o processo, né? Do bem que eu quero, que eu ainda não consigo fazer, e o mal que eu não quero, mas que eu ainda faço. É isso, né? É uma compreensão de que a gente entende, mas tem ainda alguns automatismos que é o que vai fazendo com que a gente pretenda, vá buscando essa mudança, né? Isso não é automático porque a gente quer, né? E aí, vou fazer do advogado do diabo. E aí, quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. Uhum. Como para você fechar, né? E usando também a fala, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração, faz uma junção, né? Como fazer essa transformação dessa mente, né? E usando os recursos do tesouro que nós temos, como filhos, origem divina, lucigênitos, nós temos o tesouro, que é a filiação. Então, como fazer a transformação da nossa mente, que parece um negócio mecânico, mas utilizando o tesouro que é a essência divina. Essa é para a gente concluir. Eu vejo assim, Dorinha, observando, né, a trajetória de tantas pessoas que ao longo desses 33 anos passaram pelo meu consultório, o drama da alma humana, né? Como é que a alma está buscando esse nível de transformação. Então, quando Paulo fala isso, mas não para a gente não se conformar, é porque quando a gente compreende que esse processo é um processo que é nosso, mas do sistema social, da humanidade, então nós temos um papel nisso. Então não adianta a gente compreender e ficar no alto de um pedestal e falar assim, não, a gente entende que isso é a humanidade, isso é processo, porque nós somos parte dessa humanidade, né? Nós somos corresponsáveis por essa humanidade. E cada um de nós está no lugar certo. Então, cada um de nós está na família certa, com a profissão certa, com a habilidade e o dom certo daquilo que vai fazer com que eu, enquanto eu cresço, eu promovo também o crescimento daquilo que está no meu entorno. Então, na hora que eu tenho essa consciência, então eu não vou me conformar de ver, por exemplo, um cliente meu que eu entendo que está movido pela prepotência, e eu vou falar assim, é um prepotente. Agora, eu não vou me conformar no sentido assim, o que eu posso fazer para que essa alma possa perceber como ela está presa a isso, para ela poder descobrir que tem um caminho diferente para ela. Então, isso me torna um permanente aflito, né? No bom sentido, de estar promovendo o meu melhor para favorecer as transformações necessárias na humanidade, sabendo que eu vou esbarrar num limite do meu poder. Então, qual é esse limite? Nós estamos sendo experimentados sempre nessas transformações que a gente está vivendo agora. A gente é mais passivo para não entrar na briga ou a gente entra na briga para poder levar um outro tipo de proposta? A gente nunca sabe, porque algumas vezes a vida está nos testando individualmente a determinação, a insistir em transformar algum desafio. Outras vezes, nós estamos tão teimosamente querendo transformar que a vida está experimentando a flexibilidade, a gente olhar para o lado e falar, não, talvez não seja aqui, talvez seja por ali. Então, às vezes é determinação, mas às vezes é flexibilidade. E às vezes é paciência. Porque às vezes a gente tem que esperar, tem um obstáculo, e a gente tem que esperar um tempo, que às vezes o obstáculo... E aí a gente vai continuar. Então, qual é? É um exercício de determinação, de flexibilidade ou de paciência? A gente nunca sabe. A gente tem que ir experimentando, né?
Se eu estou insistindo e estou vendo que não está transformando, será que eu tenho que ser mais flexível? Será que eu tenho que ser mais paciente? Será que eu tenho que encontrar um outro caminho? Eu tenho um foco, mas será que a determinação de eu bater numa pedra é que vai quebrar a pedra? Ou eu tenho que aprender a pular a pedra, a contornar a pedra, ou esperar que a pedra saia? Cada um de nós está num momento. Então, essa ânsia de entender que tem um processo de transformação é que faz com que a gente seja ativo, mas um ativo ciente de que tem em algum momento uma limitação da nossa expectativa, da nossa verdade, do nosso poder. Isso que faz com que essa transformação, a gente vai observando o fluxo da vida. Quando a gente entra e está conectado com o fluxo da vida, a gente se alinha a essa lógica da vida, aí a gente se sente próspero e a gente se sente realizado porque a gente está a serviço desse movimento natural de crescimento da vida. E é isso que faz, quando a gente coloca, então, o nosso tesouro nesse propósito divino, é ali que vai estar o nosso coração. Então, quando a gente começa a buscar as coisas, em qualquer nível que seja, a buscar a nossa ação coerente com o nosso propósito de alma, nós vamos nos sentir realizados, porque ali vai estar o nosso coração, ali vai estar a nossa vontade. Então, quando a gente alinha a nossa vida ao nosso propósito, a gente está a serviço e está coerente com uma lógica de vida que está fazendo com que todo mundo possa estar construindo um nível de consciência maior. Enquanto a gente se conscientiza mais individualmente, a gente colabora na conscientização do outro. Isso é um processo sistêmico. Cada vez mais a gente está observando. Então, o incômodo com a transformação necessária é a gente poder oferecer aquilo que é de melhor para, na nossa visão, contribuir para que o outro faça. Agora, veja bem, vou fechar com isso, né? Numa visão sistêmica como a gente tem hoje, não adianta eu tentar mudar o mundo. Não adianta, não adianta eu tentar cuidar da floresta se eu não cuido da minha árvore. Mas não adianta também só cuidar da minha árvore e negligenciar a floresta, porque eu faço parte da floresta. Não adianta eu cuidar só que a minha árvore tem água, se a floresta toda está secando, porque a minha vai secar. Uhum. Então, a gente tem que ter uma visão do todo, uma visão da floresta, mas enquanto a gente cuida da nossa árvore. Porque na hora que a gente cuida da nossa árvore, pensando que isso está refletindo todo, nós estamos coerentes com toda essa harmonia que a gente pode chamar de vida, que a gente pode chamar de Deus, etc. Então, eu acho que essa que é o grande desafio, né? De a gente buscar aquela transformação que está ao nosso alcance, entendendo que isso está reverberando no tempo e no espaço em outras tantas pessoas que estão fazendo coisas parecidas no mundo todo. E isso vai conectando com um destino e com um movimento de crescimento da humanidade. Quando a gente faz isso, aí a gente vai com todas as forças favoráveis, espirituais, de apoio, e aí todas as ajudas, os recursos vêm. Então, esse é o grande momento nosso, né, de alinhar a nossa ação, a nosso objetivo, nosso sentido de vida a alguma coisa que tem uma perspectiva espiritual. E não é viver na espiritualidade, é como a gente vive a nossa vida numa perspectiva espiritual, não viver a espiritualidade, porque isso é ingenuidade, nós estamos encarnados. Mas quando a gente coloca isso, esse tesouro, que é essa compreensão, aí o nosso coração está junto e aí realmente entrar no fluxo da vida, né? No destino dessa tomada de consciência, dessa felicidade. Eu acho que esse é o grande desafio que, nesse momento, inclusive, nós estamos sendo mais experimentados, né? Me parece isso. Com certeza. E aí, eu acho que quando isso acontecer, a gente vai compreender o verdadeiro amor ao próximo, como a nós mesmos. Eu costumo dizer que aí é que a gente vai entender o que é Deus. Aí a gente fala assim, agora é isso, né? Era eu, é o outro, é tudo, mas sou eu. Porque por enquanto a gente não tem essa noção, né? E aí eu vou amar o outro à medida que eu vou me amar com as minhas imperfeições, com as minhas dificuldades, mas com a minha certeza de que eu quero o melhor para mim. E que esse melhor, eu tenho que entender que não é passando por cima do outro, que às vezes a gente... Né, é junto com o outro. É junto com o outro. Então, esse equilíbrio é que a gente... Né, e quando a gente chega na casa espírita, o que eu vejo que a casa espírita tem para oferecer para a gente, é isso, é uma escuta carinhosa, é uma misericórdia, a doutrina espírita mostra isso, mas é um caminho que só cada um que pode fazer. Eu acho que um grande caminho, uma grande opção, quer dizer, um grande aspecto que a gente tem, assim, as pessoas estão buscando, principalmente as que estão buscando pela primeira vez ou pelo sofrimento, elas querem uma opção, elas querem uma alternativa de poder ver um sentido que elas não conseguiram captar. Mas se elas estão nessa ânsia, elas buscam, elas estão predispostas a ser ouvidas e encontrar, porque elas estão na ânsia de encontrar uma outra forma de entender a vida, o que elas são, para onde elas estão indo. Isso talvez seja o que a gente tem de melhor na doutrina, que é oferecer um caminho que muda totalmente essa visão para uma outra visão, né? Então, e aí
é o grande lance. E aí a gente fala, para deixar você fazer a prece, eu digo assim, ela é quase uma fórmula de bolo. Mas você vai encontrar, então você tem que disciplinar mesmo, né? Com a questão do adubar o solo da alma. Eu falo assim, como a gente come arroz e feijão, toma água, a gente tem que buscar métricas, né, de leituras, de boas conversas, do que você, né, onde está seu tesouro, daquilo que você ouve, né, daquilo que você, para você ir começando a fazer essas transformaçõezinhas, né, e buscando a palavra do Cristo, que um dia a gente vai vivê-la verdadeiramente. Por enquanto, é entender que nós fazemos parte desse universo maravilhoso, dessa nave, né, e desse caldo divino, na verdade, uns mais apimentados do que outros, mas um caldo divino que no final vai saciar a todos. Num final, e que final? Vamos caminhar. Um dia a gente encontra o final. Milton, eu tenho muito que te agradecer. Nós temos que te agradecer. Estamos aqui num tempo que ficaríamos muito mais conversando. Eu acho que foi muito válido, dá para a gente ter início, né? A literatura espírita nos traz em diversos momentos, em diversas obras, para a gente ler, sentar, refletir sobre tudo isso e tudo que a gente conversou. E a gente precisa mesmo buscar esse entendimento do que a gente mesmo, né? Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu quero, qual é o meu propósito, para eu começar a ter um pouco de paz dentro de mim, né? Porque senão eu saio brigando comigo e com o mundo. Então a gente agradece Eu muito. que agradeço. Eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento para que a gente possa concluir sempre com chave de ouro, porque a prece é a nossa chave, nossa receita de conexão, não é isso? Ok. Então, eu vou convidar todos que queiram fechar os seus olhos nesse momento. E nesse momento em que a nossa mente, o nosso coração talvez estejam palpitando de tantas ideias, tantas reflexões, tantas angústias, tantas perguntas, nós possamos tocar naquele ponto de uma certeza de que nós estamos no lugar certo, no momento certo da vida, confiantes de que temos uma destinação. Nós vamos agradecer esse momento de reflexão e de troca, onde podemos ampliar a nossa esperança de que estamos no caminho da nossa felicidade, do nosso crescimento. Agradecer o amparo da espiritualidade dessa casa, de todos aqueles que nos auxiliam individualmente e que nos dão suporte para os descobrimentos da nossa própria necessidade, da nossa própria consciência, da nossa própria superação. Vamos agradecer essa dádiva divina de podermos contar com esses amigos espirituais, nos trabalhos que realizamos, naqueles que acolhemos, nos ouvidos que oferecemos àquelas pessoas que sofrem. E que nesse momento de tanta angústia, de tantas incertezas, de tantas ansiedades, nós possamos ser os instrumentos de levar a essas almas, a esses corações, um pouco de consolo, um pouco de luz, um pouco de abertura para as suas próprias caminhadas. Nós possamos agradecer, então, esse momento, de participar desse momento, que nós possamos estar em paz agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.